Olá, meus irmãos e minhas irmãs, todos que fazem parte da família Oitava Igreja. Eu queria trazer aqui para vocês um recado muito importante. Como os irmãos e as irmãs já sabem, nós estamos participando de um processo eleitoral para 3 vagas para o presbiterato e 3 vagas para o diaconato. Eu queria, nesse vídeo, trazer para os irmãos o que significa e qual a importância do presbiterato e do diaconato para a nossa igreja, a Oitava Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Eu queria ler com os irmãos o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, a expressão aqui bispo no grego significa supervisor. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele usa a expressão bispo, presbítero e pastor para designar a mesma função. E o texto continua. Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não se deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja? Não pode ser recém-convertido, para que não se exoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Primeiramente, eu queria trazer essa orientação para os irmãos e para as irmãs, para estarem orando nesse processo eleitoral, onde nós vamos escolher então presbíteros. Bem, o texto diz que quem almeja ser bispo. A gente vem numa cultura onde nós valorizamos a questão da humildade, onde muitas vezes a pessoa não demonstrar desejo em assumir responsabilidades ou assumir uma posição de destaque demonstra certa humildade. Mas o texto diz que quem almeja ser bispo, é necessário reconhecer que existe no coração uma vocação, um desejo, sim, não de participar de um grupo seleto de pessoas, porque o presbiterato nem isso é, mas o desejo, sim, de ser instrumento de Deus, o desejo, sim, de servir ao Senhor, o desejo, sim, de exercer o dom que Deus deu ao seu coração. Então, a primeira característica de um presbítero é ter a certeza do seu chamado. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, queridos, que é a expressão moderado. Ao ler esse texto, nós temos a expressão de que para ser presbítero precisa ser perfeito. Não, se fosse assim, ninguém ia ser pastor, ninguém ia ser presbítero, ninguém ia ser diácono. Mas existem sim algumas características que são importantes para nós identificarmos no presbítero, que é a moderação, uma pessoa equilibrada. Aqui diz o texto, não apegado ao vinho, isso significa uma pessoa que tem domínio próprio. Por quê? Porque o ministério presbiterato, junto com o ministério do pastor, exige muito equilíbrio, bom senso. É necessário saber pensar, ouvir, refletir antes de falar. Porque muitas vezes, quando nós temos uma liderança conflituosa, uma liderança briguenta, uma liderança ríspida em responder, nós temos uma igreja ferida, nós temos uma igreja dividida. Por isso, um presbítero moderado, sensato, equilibrado é muito importante. Outro aspecto que o texto vai falar aqui é sobre apto ao ensino. Exatamente. O presbítero não precisa ser um palestrante, não precisa ser um pastor, mas ele precisa estar pronto, sim, a ensinar, a dirigir uma liturgia, se for necessário, dirigir um grupo familiar, dirigir dar aula, se necessário for, dar um estudo bíblico. Se tem uma característica importante, sim, do presbítero, essa prontidão para o ensino. Ele não precisa ser um pregador, mas ele precisa estar disposto, sim, a ensinar. Ter, sim, essa disposição, se necessário for, dirigir o culto, se necessário for,
em algum momento, até mesmo pregar, porque se tem uma função, que é a função do presbítero e do pastor, é o ensino. Bem, o texto aqui fala também sobre a questão do pastor ou do presbítero ser alguém que tem uma boa reputação dentro de casa. Esse aspecto também não significa uma perfeição. Todos nós temos desafios. Mas ele vai dizer assim, nós precisamos sim cuidar bem da nossa casa, porque quem não cuida bem da casa não cuida da igreja. Essa é uma marca do presbítero, de quem cuida de pessoas. Não é sobre mandar, não é sobre planilha, não é sobre administração, liderança. Acima de tudo, o presbítero precisa ter o dom de pastorear, de cuidar, de amar as pessoas, de se preocupar com as pessoas. Bem, leia mais esse texto, ore para que esse processo de eleição do presbiterato da nossa igreja seja dirigido pelo Senhor. Que Deus te abençoe.